Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos aqui estar com vocês para mais uma live. Eu vou chamar aqui ainda a doutora Érica, que ela vai estar hoje conosco. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um livro da doutora Érica Ferreira, que é Os Paradoxos do Amor Bandido, a hibristofilia a partir de uma abordagem da prática da advocacia criminal. Então hoje nós vamos conversar com ela sobre relatos da advocacia criminal, sobre o que é a hibristofilia. Vou só chamar aqui a doutora Érica, tá certo? Olá, boa Oi, noite. boa noite. Tudo bom, doutora Érica? Tudo ótimo. Doutora Érica é advogada criminalista. A gente se conheceu lá nos corredores do Fórum Criminal daqui de João Pessoa. Quando eu adquiri o livro de Érica, eu estava até dizendo que eu aproveitei esse recesso todo que a gente teve, né, também para dar uma lirinha. E daí eu vi o relato de uma mulher advogada, né? E aí uma das coisas que eu achei bem interessante, porque você relatou realmente a prática que a gente vivencia hoje, né? E como foi que você chegou assim à hibristofilia, né? Pelo que eu vi, assim, hibristofilia, ele é um termo mais jurídico do que científico, não é isso? A hibristofilia é o amor. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, esse tema me chamou a atenção porque ele trata principalmente da paixão, do amor, né? Que é o que move essas mulheres. A minha inspiradora, a minha cliente inspiradora se chama Creuza. A Creuza, em 2014, que é desde lá que eu venho coletando cartas de amor que eu levava de um presídio para o outro. Desde Creuza que eu fiquei intrigada com uma frase que ela me disse, porque a Creuza havia sido encarcerada em virtude de um pedido de um namorado dela que estava preso de levar uma mercadoria de uma cidade para outra. E aí a Creuza levou essa mercadoria e ela foi presa. Quando ela saiu, que eu fui a advogada dela, quando ela saiu, ela me pediu para advogar para esse marido dela. E quando ele saiu, pouco depois dela, com 15 dias ela estava com o nome de outro marido. É assim que elas chamam os companheiros, né? E aí ela disse assim, doutora Érica, olha, eu queria que a senhora trabalhasse para o meu marido, é esse agora. E aí eu fiz a pergunta para ela, eu falei, mas Creuza, você não deveria viver essa lua de mel? E aí ela disse, não, eu só gosto de bandido e se ele estiver preso. Quando ela disse isso, a princípio eu ri, achei engraçado, mas eu não deixei de pensar naquilo. E eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, né? Como é que alguém gosta de bandido, gosta de preso? E aí eu iniciei as minhas pesquisas a partir daí. E eu tenho conhecimento do idioma inglês, francês, holandês. E por eu não ter encontrado literatura no Brasil, eu comecei a pesquisar nestes outros países. Então, na Holanda, eu fui lá, busquei em todo lugar, na França também. Na Inglaterra, eu encontrei um livro chamado Mulheres que Amam Homens que Matam. Mas a abordagem dela não é da hibristofilia. É somente ela falando sobre as mulheres que gostam de serial killers. E ela pontua ali e nada mais. Então, nós temos também, eu não vou lembrar do nome dele agora, mas eu tenho também tem um livro brasileiro que ele retrata em quadrinhos mulheres que gostam de presos. Mas eles nunca dão essa abordagem da hibristofilia. Então, quando eu fui estudar psicologia, sexologia, Freud, tudo que envolvia isso, eu comecei a entender, através dos estudos que eu fiz, dos livros, que tudo que não é normal, e o normal seria um homem gostar de uma mulher e se unirem para a reprodução. Então, tudo que difere disso se chama parafilia. Então, por exemplo, nós temos a pedofilia, que é uma pessoa que gosta de criança. Então, pelo fato de não ser um homem que gosta de uma mulher unidos para a reprodução, é uma parafilia. E daí nós temos inúmeras parafilias. Há quem gosta de bater, há quem gosta de apanhar, há quem gosta de nariz, quem gosta de pé, quem gosta de muita coisa, mas saiu do que eles chamam de normal, eles denominam de parafilia. E dentre estas parafilias, nós temos a hibristofilia, que é a atração sexual pela pessoa que tem uma conduta desviante, independente de ser um serial killer, de ser um traficante, aquela pessoa que tem uma conduta desviante, ela atrai sexualmente alguém. E isso é chamado de hibristofilia. Ah. Não, eu quando li a história de Creuza, eu ia até perguntar se você podia dar um spoiler, né?
E eu ia falar de Creusa, porque Creusa, eu fiquei impressionada com a história de Creusa, assim, dela, né, lutar, e daí parece que quando ele conseguia a liberdade, aquilo para ela cessava, aquele amor cessava, né? Então ela já ia em busca de uma outra pessoa que estava em cárcere, né? E me chamou bastante a atenção. Eu realmente, assim, não, eu nunca tinha visto, já atuando também na área criminal, mas eu nunca tinha prestado atenção na questão da hibristofilia, né? E me diz uma coisa, só mulher pode ser hibristófila ou um homem também pode ser? Existem casos de homens hibristófilos, é somente numa porcentagem muito menor. Uhum. Inclusive, eu preciso dizer que a semana passada eu fui contatada por um policial. Ele disse, eu não conhecia, e ele disse, doutora, a senhora está escrevendo sobre gente que tem relacionamento com bandido? E eu pensei assim, nossa, o que é que ele quer? O que foi que eu fiz de errado? E aí eu disse, é. Aí ele disse, eu tenho uma história para lhe contar, aliás, duas. E aí ele me deu um relato que será objeto do próximo livro, um policial que se apaixonou, Hum. que apaixonou-se por uma detenta. Duas. Ah. Como você vê essas mulheres? Porque assim, algumas eu vi também que o que eu achei bem interessante é que você definiu algumas características, né? Assim, algumas elas buscam proteção, outras elas buscam mais uma ostentação, né? O perfil maior, qual que você acha? É a proteção mesmo ou não? Ou tem um outro? Eu estudo essas mulheres há muito tempo. Então, eu não Hum, posso dizer que existe um tipo de mulher, uma classificação de mulher que é mais presente, mas eu posso dizer que todas elas estão presentes e são, assim, eu entrevisto, por exemplo, a que eu entrevistei ontem foi essa que a gente diz que a sociedade exclui e o cárcere recebe, porque ela disse, eu hum, nunca fui vista aqui. Quando eu perguntei ah, por que ele que está preso e não solto. Ah, porque aqui fora ninguém me viu. Então, assim, ela foi hum, essa, mas aí a de amanhã pode ser outra, foge totalmente do que algumas pessoas pensam de ser a mulher do preso, né? Muita é gente isso que diz eu assim, digo. ah, a mulher de preso é aquela mulher feia, descabelada, sem dentes, são lindas, são maravilhosas, são inteligentes. E fizeram essa escolha porque agora, nós mulheres, nós podemos escolher com quem nós nos relacionamos. Uhum. É, isso é verdade. E assim, e sofrem muito preconceito, né? Ainda existe um tabu muito grande. É tanto que, como você mesmo disse, você não achou nada aqui no Brasil que tratasse, né? Porque isso ainda é um tabu, não se fala, né? Também eu nunca tinha prestado atenção e foi interessante porque eu passei a prestar atenção. E passei a ver também como essas mulheres são taxadas, né? Sofrem preconceito. E Sim, elas, inclusive algumas delas relatam, né, que elas são taxadas de marmita de bandido, é a mulher do Zé Droguinha, é a Bibi perigosa. Algumas delas não gostam de ser tratadas assim, outras elas dizem, para mim é um elogio, eu sou mulher de bandido. Olha, assim, eu estou encantada porque as meninas elas estão conseguindo entender, né, que ser hibristófila não é feio, não faz vergonha, então assim, elas são orgulhosas. Olha, bota o meu relato, eu quero aparecer que na capa bom. do livro. Então isso é muito importante, né? Ela está dizendo aí, É. a história a mais bonita é a minha. Então assim, a dela vai estar no livro, sim. Realmente é uma Ah, história muito bonitinha. E eu lembro que quando ela falou, ela disse assim, ah, era tão bom eu estar ali com ele na caxanguinha. Aí eu caxanguinha. Aí ela foi me é, dizer que é a cela, né? A caxanga, onde eles a ficam caxanga fica. para se relacionar. Então, assim, eu tenho aprendido muito com essas meninas. A cada relato eu tenho aprendido vocabulários, eu tenho ouvido histórias fantásticas, histórias de amor, de dedicação, e tem sido assim maravilhoso. Eu acho que você, nesse livro, você trouxe uma outra visão, realmente, assim, uma outra visão de valor, até mesmo para elas se sentirem valorizadas, da questão da autoestima, né? Do que você falou que realmente hoje a mulher, ela pode escolher com quem ela quer viver, com quem ela quer se relacionar, né? E ela não deve ser julgada por isso, é uma escolha dela, não é isso? E eu achei, e também uma coisa que eu até recomendo aqui, olha, quem se formou agora e quer entrar na advocacia criminal, ou então estudante que queira, tem aula aqui. Érica deu verdadeiras aulas. Então, eu até digo que quem quer iniciar é bom também, porque já vê de uma outra forma como que é uma mulher hibristófila, já entende ela de uma outra forma, e tem
uma verdadeira aula de prática de advocacia criminal, né? Que muitas vezes a gente fica, no comecinho, fica tão perdido. Aí eu até falei a uma colega minha, compre, porque antes de você começar, você já vai lendo. Você já vai se inteirando do assunto todo, né? Eu tenho um extremo respeito por elas. Eu vejo que são mulheres dedicadíssimas, como eu já disse, né? Pessoas apaixonadas, pessoas que cuidam desse homem amado, assim, de coração. Às vezes até elas deixam para faltar as coisas em casa, mas o dele vai lá, eles preparam tudo com muito carinho, sabe? Cada detalhe da feira deles, elas falam assim com muito amor, tem aquele cuidado. Ao perceberem esse respeito que eu tenho, elas também se sentem muito à vontade para contar as histórias, né? Eu sempre, quando eu sento com elas para ouvi-las, eu sempre digo que nós podemos escolher quem a gente quer. E vocês fizeram essa escolha, e aí elas ficam mais livres para me contar. E a cada final de entrevista, então eu chego para elas e vou contar o que é a hibristofilia. E não, até hoje, eu acredito que eu já entrevistei mais de 100 mulheres, nenhuma delas disse assim, eu sabia que eu tinha isso. Então, isso explica também a ausência na literatura, em estudos, em pesquisas, a ausência de resultados dados por psicólogos e sexólogos. Porque se essas mulheres elas não têm consciência de que isso é uma parafilia e elas podem, em querendo se tratar, então elas não procuram um psicólogo ou um sexólogo. Elas só sentem aquilo, vivem aquilo. É a Maria Bonita, que é a nossa hibristófila, né? Aqui do local da nossa região do Nordeste. Eu li sobre a Maria Bonita e eu aprendi que ela foi casada com um sapateiro, era um homem pacato. E ela começou a ouvir falar de Lampião, de quem era esse homem, do que ele fazia. E ela que mandou um bilhete para ele, dizendo que gostaria de conhecê-lo. Então ela se apaixonou não pelo homem, mas pela imagem que ele tinha de perigoso, né, de todas aquelas coisas que nós sabemos que ele fazia naquela época. Então ela é um exemplo de mulher hibristófila, porque ela apaixonou-se pelo homem, e eu ousaria dizer que dentre as hibristófilas ela é essa que procura o holofote. Porque nós tínhamos outros cangaceiros, mas ela procurou o líder. Ela procurou o líder, porque aí ela ia ser a mulher do Lampião. Tem mais algum? Quer deixar aqui? Quer deixar também aberto se você quiser falar mais alguma coisa, se você quiser deixar para fazer mais algum esclarecimento. Eu acho que o que seria interessante eu falar um pouquinho dessas 6 mulheres, né? Pronto. Essa classificação que eu fiz dessas mulheres no livro foi justamente a partir das entrevistas. Eu ia entrevistando e eu ia identificando que algumas pessoas tinham a mesma forma de agir, elas se comportavam da mesma maneira. As mulheres que buscam por proteção. Então, para elas é uma questão de segurança. Elas se sentem bem, é aquele homem forte, é aquele homem que cuida da prole. Então, elas estão seguras por ter aquele homem. O segundo tipo de mulher é o resgate por meio do amor. São mulheres que acreditam piamente que aquele marido, ele não é culpado. Então, ela acredita que ele fez isso por falta de oportunidade e ela tem certeza de que ele vai mudar. O terceiro é a projeção social. É aquela mulher que eu falo que justamente, às vezes, ela não tem ter a projeção social por meio de estudo, por meio de uma oportunidade de trabalho, e ela vê naquele homem a forma dela aparecer na mídia. Então, ela vai querer somente aquelas pessoas que estão na mídia. Rejeição social gera inclusão no cárcere. São aquelas mulheres que, quando eu entrevisto, tem uma perguntinha que eu faço assim: por que ele e não um homem que está solto? E aí a resposta dela é: porque aqui fora ninguém nunca me viu. Tem as mulheres que querem estar no controle da relação. Algumas das meninas que eu entrevistei, elas dizem: doutora, agora eu tenho paz, porque todos os meus namorados de antes, eles me batiam, eles me agrediam, ou elas já foram violentadas. Elas acreditam que ter o marido encarcerado é a segurança delas. Elas dizem: ele está lá, se ele me aborrecer na semana que vem, eu não vou. E a última é a movida pela adrenalina. Essa mulher, ela não quer saber de nada. Ela não quer saber se o homem tem dinheiro, ela não quer saber se ele vai dar projeção social, ela não quer nada. Ela quer aquele homem que fazer para ela emoção.
E aí, Érica, onde é que as pessoas podem comprar o livro? Quem está aqui em João Pessoa pode comprar na Livraria do Luiz, @ Livraria do Luiz, está no Instagram, eles deixam em casa. E quem mora em outros estados pode entrar em contato comigo, que aí eu encaminho pelo correio. E tem um site também que eu não saberia dizer agora, mas lá tem um link na bio, eu deixei lá para que as pessoas possam Pronto. comprar.